Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos reunidos, fazendo a leitura e o comentário deste belo livro, livro Boa Nova, cuja psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Então, se você não conhece as obras anteriores, os programas anteriores, acesse, acompanhe conosco a leitura, o comentário, uma obra muito bonita. Hoje estaremos entrando no capítulo 13º, que fala sobre o pecado e a punição. É uma passagem muito bonita do Evangelho que vale a pena você conhecer. Então, eu sou Solange Godoy, fique conosco, junto com André Luiz Suíço. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. A Boa Nova, apresentando a Boa Nova, a obra maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, cujo autor espiritual, com toda a sua capacidade de pesquisa no mundo invisível, coloca para nós histórias ligadas à vida de Jesus. Então, é uma oportunidade muito boa, porque estamos num período, num mês extremamente vinculado à figura do nascimento do Divino Mestre, para que nós tenhamos a meditação a respeito dessas lições tão belas. Então, pegue o seu livro, o livro Boa Nova, e vá acompanhando conosco. Não é, Solange? O capítulo de hoje, como você disse, é o capítulo 13º, Pecado e Punição. Vamos começar? Vamos lá. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço, aquele burburinho. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados, desarrumados e faces macilentas, se aproximava dele, com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora, na conformidade das antigas tradições. Apedrejar, adúltera. Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação àqueles que o ouviam. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre punha-se a escrever no solo, despreocupadamente. Aos poucos, o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: Mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com o olhar reconhecido, onde as lágrimas umedeciam num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas, enquanto a pecadora se retirava, dominada por uma intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza que lhes causara o seu gesto. Por que ele não condenara aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse íntere, nesse intervalo de tempo, João se aproximou e interrogou o mestre. Mestre,
por que não condenaste a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e respondeu: Quais são as razões que você apresenta em favor dessa condenação, João? Por acaso você sabe o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Talvez você tenha sofrido alguma vez a dureza das dificuldades que ela atravessou na sua vida? Você ignora o tamanho das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Você não a conhece. Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio, do desprezo dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar nela os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão, ceitil por ceitil, os seus próprios erros? O mestre sorriu sem se perturbar e então esclareceu: João, ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará na face da terra irrepreensível, que não mereça ser repreendido, que nunca tenha errado? Existem sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma dominar impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poderia desejar a pecadora humilde tormento maior do que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta? Ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Quantas vezes? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação, é que, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e edifica dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito dos seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Porventura, você não sabe que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são aquelas que não souberam entrar na posse do seu quinhão divino, trocando-o pela satisfação de seus caprichos, no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, João, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres.
A terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em caminhos de redenção. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado, e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando você observar, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pesada de sombra e desolação, lembre-se da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Terminada a explicação do divino amigo, o filho de Zebedeu, João, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Coisa que nós agora também vamos fazer. Vamos meditar nesses ensinamentos tão preciosos. Todos nós conhecemos, não é verdade? Essa passagem da mulher adúltera. O Evangelho, quando você vai ao texto original, canônico, você vai ver que o Senhor está numa praça, chega uma multidão trazendo uma mulher que foi flagrada em adultério. E a lei mandava que a mulher pega em adultério fosse apedrejada publicamente. Vendo Jesus ali, os homens querendo ver como é que ele iria tratar dessa questão, ou ele defende a lei mandando apedrejar, ou ele defende a mulher infringindo a lei. E então, ao invés de ele pegar essa saia justa, como nós diríamos hoje, não é? E tentar defender uma e condenar a outra, ou defender a outra e condenar a uma, Jesus usa outro modo de pensar. E ele então diz: pois aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele faz então que todos pensem na sua própria condição e com isto sejam juízes daquela mulher, caso eles tenham condições de fazer isso por serem mais puros. É natural que, uma vez convocados a este comportamento acusador, lastreado na pureza, todos identifiquem que não são puros o suficiente para levantarem a voz contra a mulher. Porém, vejam só que coisa linda. E esse texto de Humberto de Campos nos mostra a mesma coisa. Depois de ter falado isso, Jesus não fica olhando para as pessoas desafiadoramente. Quem vai jogar pedra? Quero ver você. Não, Jesus fala isto e ele se abaixa e começa a escrever com o dedo na areia. Por que ele faz isso? Porque a sua fala, Solange, não era uma fala para jogar na cara das pessoas acusadoramente, como os outros estavam fazendo com a mulher. Era apenas um lembrete para que as pessoas, elas mesmas, acessassem na sua consciência as próprias culpas. E então Jesus se abaixa para que dê tempo daquelas pessoas que estavam fazendo aquilo e veem seus erros, se arrependerem e irem embora. Fugirem, saírem dali como se nunca estivessem ali antes. Nunca tivessem ido lá mandar apedrejar a pobre coitada. Jesus, é como então, se ele abrisse um clarão na mente das pessoas e deixasse que cada uma julgasse por si mesma aquilo que, né, os seus próprios sentimentos, os seus erros, e acho que é bom sair de fininho, porque eu também eu tenho muita coisa errada. Como que eu posso estar aqui para jogar a pedra numa mulher assim? Se Jesus fosse um desses homens como nós, que gostamos de botar a carapuça na cabeça dos outros, de falar a verdade na cara das pessoas, e ele tivesse ficado olhando quem é que vai jogar a primeira pedra,
talvez o orgulho, talvez aquela postura violenta dos atrasados, dos homens vaidosos, pegasse uma pedra realmente para atacar na mulher, como se eu não tenho do que me arrepender, e jogasse a pedra, para provar a Jesus que aquele homem não tinha medo do que Jesus estava falando. Mas Jesus não está desafiando as pessoas. Jesus só está contando a elas. Uma coisa muito parecida com isso, sabe onde acontece? Na última noite, quando os discípulos estão comendo com Jesus, Solange, e eles dizem, eu não te trairei, eu não trairei, porque Jesus havia dito que um deles iria trair Jesus, né? Que ia traí-lo. Aí, Simão diz a Jesus, pois eu não trairei, eu não te trairei. E Jesus então muito calmamente diz, Simão, pois eu te digo que ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Jesus não acusa Simão por fazer isso. Ele apenas lança a informação que fica lá na mente de Simão. Aí tudo acontece, Jesus é preso, é levado para o julgamento junto do sacerdote ou do rei Herodes. E então, aqueles que estavam ali procurando o cúmplice de Jesus encontram Simão e Simão, não conheço esse homem, por medo. Aí o outro, não, aquele lá é o cara que andava, não, eu não, nunca vi. E olha, quando ele faz a última das negações, logo depois ele escuta o galo cantar. Esse galo cantar, na cabeça de Simão, é essa mesma fala de Jesus. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quando o galo canta, nesse instante, Simão se lembra que Jesus tinha dito a ele, com antecedência, que ele negaria Jesus, o seu melhor amigo, 3 vezes. E depois o galo cantaria. Vejam só que coisa bonita. Jesus não acusa, Jesus não está ofendendo, ele está dando às pessoas a chance do galo cantar. O galo cantou, Jesus fez o galo cantar para essa multidão que estava lá. Você já pensou nos seus pecados para depois você acusar alguém? Só que ele não as desafia, ele não tinha o que fazer, não podia virar de costa, ele abaixou e começou a escrever na areia. E aí o que aconteceu? O efeito avassalador da consciência aberta é você ter vergonha do que você estava fazendo. E então, o evangelho canônico diz, todos saíram, sendo os mais velhos os que saíram primeiro. É claro, né? Quanto mais velho a gente está no mundo, mais a gente já fez bobagem, não é mesmo? Mais a gente tem coisa errada. Os mais velhos foram os primeiros que picaram a mula, como o povo fala, né? Foram embora. Por quê? Porque eles têm culpas maiores. Mas todos foram embora. Aí a mulher está sozinha, então Jesus se levanta e diz a ela, cadê os que estavam te julgando? Se foram embora, Senhor. Pois se eles não te julgaram, não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o momento em que Jesus orienta para que aquele espírito corrija-se, que ele não cometa novamente. Ou seja, não há uma condenação, não há você vai para o inferno, você nunca mais vai sair, você tem que fazer tal coisa, você tem que doar todos os seus bens, você tem que rastejar até Nazaré pelas areias dos caminhos para você ser perdoado. Não, vai e não tornes a pecar. Não faça de novo isto. É a nova chance, é a renovação da oportunidade. Até aqui, eles queriam te matar, mas não te mataram. Deus também não faz isso. Eu também não faço isso. Eu quero só que você não erre novamente. Aí, depois que ela vai embora toda feliz, né, reerguida. Parece que isso incomoda. Incomoda aqueles que estão vivendo de acordo com os princípios do mundo posto, né? Daquela coisa de não, tem que ser assim, não pode ser assado, tem que cumprir a lei cegamente. Aí João, imagina, vai até Jesus e interpela Jesus. João está achando que, apesar que não é de Jesus, justo isso, porque mas ela era prostituta, ela tinha errado, ela era uma pessoa de má vida. Como é possível então fazer uma coisa dessa? Não vai ser punida? Não vai ter nenhum tipo de responsabilidade? E olha,
o que Jesus fala a João é aquilo que também para nós representará uma lição de aprofundamento, não é? Você, por acaso, João, para condenar essa mulher, quais são os argumentos que você acrescenta para que ela seja condenada? Você já passou por aquilo que ela passou? Você já enfrentou as agruras que ela enfrentou? Você sabe por que ela chegou a este ponto? Você conhece todos os motivadores deste comportamento? Você sabe se essa mulher não está sendo explorada por homens ricos que querem abusar do seu corpo só porque ela é pobre e precisa dar comida para seus filhos ou precisa dar comida para os seus pais e ela não tem outro modo de fazer isto? Você não acha que há muitas coisas que você não conhece para tentar julgá-la desse jeito? E essa é uma posição interessante porque muitas pessoas querem a aplicação da lei cegamente, né? Cegamente. Agora, depois que João entende o que Jesus diz, mas reitera, mas ela cometeu um erro. Jesus confirma, sim, ela cometeu um erro. Ele não nega, né, que ela não tenha cometido erro. Só que ele coloca as coisas como algo que ela vai ter que ela mesma reparar. Mas ela já está sofrendo, ela tem a consciência culpada, ela tem vergonha de ser como ela é escarnecida por todo mundo, ela não é feliz. Por que vamos piorar a condição mental dela? Ela ainda vai ter que se reajustar. Agora, é algo que para que ela se reajuste é preciso que ela tenha vontade, que ela tenha esperança. E é o que Jesus dá à mulher. Esse é um dos trechos mais bonitos, eu acho, porque esse amor com que ele lida com essa criatura, que a gente não, né, nós não temos, né, normalmente a gente julga direto, a gente não se coloca no lugar do outro. E olha o que ele fala aqui, ó, existem sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço do que os dessa mulher. Nós estamos cansados de ver sacerdotes da lei, magistrados e filósofos se vendendo por interesses vis, sem nenhuma nobreza, mesmo para usar a sua função de uma forma decente, nem para isso. São sacerdotes, magistrados que estão se prostituindo. É a mesma coisa. Por um valor, sem precisar, porque não estão passando fome, não estão doentes, não estão precisando criar família, já ganham muito, já têm muita riqueza, mas ainda querem mais. São mais vis do que esta pobre mulher, é o que Jesus diz a João. É isso mesmo. Só que ninguém está querendo apedrejá-los. Ninguém está querendo arrancá-los do poder e matá-los, porque a lei só fala da adúltera, mas não fala do ladrão, do corrupto, do sem vergonha, do bandido. Mas a nossa história não termina aqui. Por enquanto nós faremos um breve intervalo, você fica com a gente. No próximo bloco daremos continuidade a esse belo trecho do livro Boa Nova. Até daqui a pouco.